Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao estudo da palavra e também ao nosso canal. Lembrando que em nosso canal disponibilizamos estudos bíblicos, comentários acerca de todos os livros da Bíblia, de Gênesis até o Apocalipse, que estamos estudando neste período. Hoje vamos estar estudando um assunto bastante delicado e também bastante curioso. O assunto do nosso comentário de hoje é o milênio. Continuando o estudo sobre as últimas coisas, a sequência dos eventos conforme a doutrina da Assembleia de Deus inicia com o arrebatamento da igreja, seguido por 7 anos de grande tribulação, que finaliza no advento da segunda volta de Cristo, que culmina na batalha no Armagedon. Após esta grande batalha, o anticristo e o falso profeta serão condenados e jogados no lago de fogo, e o diabo será preso por 1000 anos. Depois desta sequência de eventos, inicia um novo período de restauração na Terra. Este novo período é chamado de milênio. Mas afinal, o que significa o nome milênio? Primeiramente, temos aí o conceito literal, onde a palavra milênio significa período de 1000 anos. Abaixo temos o conceito bíblico, onde biblicamente milênio é um período de 1000 anos em que Cristo reinará literalmente a partir da cidade de Jerusalém, a Jerusalém terrena, que fica localizada lá em Israel. Apocalipse, capítulo 20, do verso 1 ao 5, traz referências a este período de 1000 anos. Os textos bíblicos nos apresentam o milênio como última ação de Cristo para restaurar a humanidade. E não apenas a humanidade, mas também restaurar toda a sua criação. E na tentativa divina de restaurar a comunhão do Criador com a sua criatura, o Senhor Deus sempre se revelou à humanidade de diferentes formas em diferentes períodos. Estes períodos nós chamamos de dispensações. Temos aqui as 7 dispensações. As dispensações é um período de tempo em que Deus revela sua vontade ao homem e põe a obediência da humanidade à prova. O objetivo de Deus é alcançar a fidelidade do homem e restaurar a comunhão que uma vez foi perdida. As dispensações são conhecidas como a dispensação da inocência, da consciência, do governo humano, patriarcal, lei, graça e milênio. O milênio é a última ação terrena de Deus para restaurar a humanidade, vindo depois disso o juízo e a eternidade. Quando se dará o início do milênio? A nossa interpretação assembleiana nos diz que o milênio se dará logo após a segunda vinda de Cristo, aquela vinda que ele voltará de forma visível para salvar o povo de Israel. Após a segunda vinda, o Senhor estabelecerá o início do milênio. Porém, nem todos os estudiosos concordam com esta visão assembleiana. Temos aqui os 3 principais pontos de vistas que determinam quando se dará o milênio. Todos estes pontos de vista dependem sempre
do momento em que se dará a segunda vinda. Os dois primeiros pontos de vista, o amilenismo e o pós-milenismo, têm muito em comum. Ambos não acreditam no arrebatamento da igreja de forma invisível e antes do milênio. Ambos creem na segunda vinda, aquela que é de forma visível, porém depois do milênio. E ambos creem que já estamos vivendo o período milenial e a igreja, juntamente com Cristo, já está reinando sobre a terra. A diferença entre os dois é que o amilenismo, o nosso primeiro exemplo, crê no milênio apenas de forma simbólica. Já o pós-milenismo, nosso segundo exemplo, crê no milênio de forma espiritual e que já está se cumprindo na igreja nos dias de hoje. O terceiro ponto de vista é o pré-milenismo. Esta é a forma como nós, os assembleianos, cremos. Que depois da crucificação, nós aguardamos pelo arrebatamento. Na sequência, virá a grande tribulação e depois a segunda vinda. Perceba que para nós a segunda vinda é antes do milênio e o milênio vem logo na sequência. E de forma literal, conforme a figura, vindo depois disso o juízo. Resumindo, as duas principais diferenças entre os pontos de vista é que para nós o milênio só vai acontecer no futuro e depois da segunda vinda. Portanto, o milênio não está acontecendo agora. E também a outra diferença é que para nós o milênio ocorrerá de forma literal e não simbólico e nem espiritual. Nossos argumentos de um milênio literal é que o milênio de forma literal cumpre melhor a promessa feita a Abraão e seus descendentes. Também mantém a continuidade literal do reino de Davi. Concorda com os textos de um reino messiânico literal na terra. Também torna possível a promessa feita aos apóstolos de Cristo, que eles julgarão sentado em tronos. Responde também à indagação sobre a restauração do reino a Israel, indagação feita pelos discípulos ao nosso Senhor Jesus. E também um milênio literal da possibilidade que Cristo reinará para aniquilar o mal e devolver o reino a Deus. Estes argumentos foram tirados do livro Teologia Sistemática, volume 2, de Norman Geisler. Falando sobre a forma de governo, o milênio será governado no mesmo formato de um reino, assim como no tempo dos reis de Israel, no tempo de Saul, Davi, Salomão e tantos outros. O nosso Senhor Jesus Cristo estará assentado em seu trono e regerá as nações com justiça e também com juízo. Nesse tempo, todas as nações serão obrigadas, uma vez por ano, a comparecer na sede do reino, a fim de homenagear o rei de toda a terra. Se alguma nação se recusar de ir até Jerusalém para adorar o Senhor, esta nação sofrerá sanções. Sanções não necessariamente financeiras, mas o Senhor ordenará que não caia chuva sobre aquela terra, trazendo prejuízos àquele local.
Assim, por esse exemplo, nós percebemos que a monarquia não é um tipo de governo democrático. Na monarquia, quem manda é o rei e os súditos simplesmente cabe a obediência. De forma resumida, temos aqui a forma de governo. O governo será um governo teocrático. A palavra teo significa Deus e cracia, de teocracia, significa governo. Em outras palavras, será a monarquia de Cristo. Monarquia é um tipo de governo onde o poder supremo é exercido por um rei. A sede do governo será em Jerusalém e a extensão do governo deste rei alcança toda a terra. Quem são as pessoas que entrarão para o período milenial? Esta pergunta é bastante coerente, principalmente quando pensamos que, infelizmente, morrerão milhões de pessoas no período da grande tribulação. A Bíblia Sagrada diz que só no quarto selo, que é do cavalo amarelo, cujo cavaleiro se chama Morte, este será responsável pela morte de 2 bilhões de pessoas. Isso considerando o número atual da população. A Bíblia também diz que a sexta trombeta do juízo de Deus será responsável pela morte de mais 2 bilhões. Ou seja, sem contar o Armagedon e mais as demais pragas, só essas duas aniquilará a metade da população mundial. Meus irmãos, a nossa geração conhece muito bem o que um simples vírus pode fazer. A Covid matou aproximadamente 15 milhões de pessoas no mundo. Então imagine o que a grande tribulação não fará com a população da Terra. Infelizmente, muitos morrerão por não temer a Deus. Mas a pergunta é válida. Com essa situação tão difícil na grande tribulação, quem entrará para o período milenial? Vamos conhecer os 4 grupos que farão parte deste período. Temos aí o quadro que nos indica quem participará do milênio. O primeiro grupo é o grupo dos judeus. Todos os israelitas que estiverem vivos depois da grande tribulação entrarão para o milênio. No caso dos judeus, colocamos em evidência os apóstolos. Estes estarão em evidência, pois receberão autoridade para julgar as 12 tribos de Israel. O segundo grupo é a igreja, que estará na terra por haver descido na ocasião da grande batalha no Armagedon. A igreja estará em evidência porque reinaremos com o nosso Senhor, por isso teremos autoridade de governo e também teremos autoridade para ensinar, porque seremos sacerdotes reais. Meus irmãos, existem muitas opiniões divergentes acerca da posição da igreja no período milenial. Nos lembremos que o arrebatamento já aconteceu e a igreja retorna com Cristo para estabelecer o milênio. E a igreja está com o corpo glorificado. Aí temos 2 principais opiniões. Uma diz que a igreja permanecerá aqui na terra durante 1000 anos ajudando no reino de Cristo. Uma segunda opinião diz que não, a igreja não estará apenas na terra, mas por possuir um corpo glorioso, lhe dará a possibilidade de intercalar. Um momento está na terra e outro momento está no céu, o que é muito possível devido à transformação causada nos nossos corpos, nos dando um corpo glorioso. Nós não sabemos exatamente como se dará esta posição da igreja.
Certo é que com Cristo reinaremos durante 1000 anos. Se da terra ou do céu, nós não podemos confirmar. Temos aí o terceiro grupo, que é formado pelos gentios, que são as nações que, depois de julgadas, foram consideradas dignas de entrar no período milenial. E por último temos o grupo dos mártires, que são pessoas que na grande tribulação morreram pelo seu testemunho e não adoraram a besta. Estes ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Entre os 4 grupos que acabamos de apresentar, estes possuirão corpos diferentes uns dos outros. A igreja, por exemplo, estará com seu corpo transformado. Já os mártires ressuscitarão em um corpo mais qualificado, pois a Bíblia diz que eles não sofrerão a segunda morte, que é o lago de fogo. Em outras palavras, podemos entender que o novo corpo dos mártires terá poder sobre o pecado. Eles não pecarão, por isso não serão condenados. Porém, nós temos também os judeus e os gentios, que permanecerão com o mesmo corpo terreno de agora. Resumindo, nós temos dentro do período milenial, entre os 4 grupos, 2 é formado por salvos, que é a igreja e os mártires, e 2 grupos de não salvos, mas que entrarão no milênio, que são os judeus e os gentios. Um 5º grupo que não está presente na imagem que eu mostrei é o grupo dos filhos, que nascerão neste período de 1000 anos. Como a igreja e os mártires não gerarão filhos, então caberá aos judeus e aos gentios povoarem o reino milenial. O Senhor Deus não trabalha sem propósitos. E no período milenial, o Senhor cumprirá muitas das suas promessas bíblicas, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mostrarei aos irmãos alguns propósitos do milênio. O nosso objetivo não é atingir todos os propósitos, mas mostrar pelo menos alguns que consideramos mais relevantes para o nosso estudo de hoje. Veja na sua tela. O primeiro propósito do reino milenar é a restauração da terra. As promessas de Deus incluem a restauração de toda a criação, considerando toda a degradação humana, além dos diversos juízos do Apocalipse. Para o milênio ser bom, a terra precisará ser restaurada. O segundo objetivo, ou propósito, é o evangelismo mundial. A terra se encherá do conhecimento sobre Deus. A responsabilidade da divulgação da palavra caberá aos judeus e possivelmente também à igreja. O terceiro propósito é devolver o reino a Israel. Este é o tempo de estabelecer o reino para o povo de Israel. O Senhor Jesus foi questionado por isso pelos seus discípulos. E por último, temos o propósito de congregar todas as nações. As nações conhecerão e andarão na sua luz. Será uma grande oportunidade para os gentios conhecerem melhor o Senhor Jesus Cristo e seguir voluntariamente a sua palavra. Existem algumas promessas específicas para o período milenial. Isso porque essas promessas não são adaptáveis a nenhum outro momento da história humana. Somente no período milenial haverá as condições certas para o cumprimento de certas passagens bíblicas. Esta é a vontade de Deus.
em convergir toda a criação em nosso Senhor Jesus Cristo. Pois a presença de Cristo aqui na terra e de forma gloriosa, reinando a partir de Jerusalém, influenciará o mundo inteiro, que será transformado pela sua presença, dando na terra, no período milenial, uma qualidade de vida jamais vista desde a queda do homem no jardim do Éden. Temos aqui algumas características deste reino milenar. Primeiro, os céus, não a casa de Deus, mas a atmosfera, e a terra serão renovadas. Segundo, será um tempo de alegria e longevidade de vida. Terceiro, será um tempo de paz e prosperidade. Quarto, haverá harmonia entre os animais. Quinta, as águas serão purificadas por causa dos juízos do Apocalipse, e haverá vida e muitos frutos. Sexto, haverá qualidade de vida aos idosos. E sete, haverá uma explosão de natalidade, ou seja, nascerá muitas crianças. Uma característica peculiar do tempo do milênio será a longevidade de vida. Quando uma pessoa morrer com 100 anos de idade, será considerado uma morte prematura. Isso porque a presença de Cristo aqui na terra trará uma qualidade de vida semelhante à época de Gênesis, lá próximo ao tempo da criação, quando os homens viviam por muitos anos. A presença de Cristo no milênio dará uma qualidade de vida que aumentará a expectativa de vida do homem sobre a terra. O período milenial será um período maravilhoso, com cumprimento de muitas promessas. Porém, não será um período perfeito, pois o pecado, a morte, a desobediência e pragas serão possibilidades no momento do milênio. Isso porque as más atitudes do ser humano levarão a consequências repentinas, e Deus trará castigo para quem pecar no período milenial. Embora o diabo esteja preso durante os 1000 anos do milênio, ainda assim o ser humano mostrará que a sua natureza caída permanece viva, mesmo num tempo tão maravilhoso como o milênio. Meus irmãos, para finalizar o nosso estudo, eu trouxe também alguns nomes e títulos de Cristo, pelo qual ele é reconhecido no período milenial. No período milenial temos aí o Rei Jesus. Vários são os títulos e nomes de Cristo no milênio. Ele é chamado de o Filho de Deus, o Renovo, Juiz e Rei, Senhor dos Senhores, Messias, o Príncipe, o Altíssimo e o Ancião de Dias. No período milenial, o nosso Senhor não virá como servo sofredor, mas como um rei de toda a terra. Alguns têm dificuldade para acreditar que o Filho de Deus descerá de forma visível para reinar aqui na terra. Porém, se esquecem que ele já desceu de forma visível para sofrer e para morrer. Ora, se ele desceu para morrer, por que então não poderá descer novamente agora para reinar? O Filho de Deus se assentará no seu trono e a partir de Jerusalém reinará por 1000 anos sobre a terra, e diante dele todo joelho se dobrará. Fazendo uma comparação, toda a história do Brasil tem aproximadamente 500 anos, o que significa que toda a história do Brasil é apenas a metade do tempo do milênio.
o que significa que o Senhor terá tempo suficiente para fazer a renovação e a restauração que a natureza e toda a criação precisa. O período milenial será um período abençoado por Deus, que finalizará quando chegar aos 1000 anos. Após o milênio, se iniciará um novo evento bíblico que é chamado de juízo final. Este é o assunto do nosso próximo comentário. Meus queridos irmãos, finalizamos aqui mais um dos nossos comentários. Esperamos que esta contribuição possa estar ajudando no seu ministério e também na sua edificação. Deixamos aqui o nosso agradecimento e também um pedido. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe também o seu comentário aqui embaixo. Fale o que você achou desse nosso vídeo e o que você pensa sobre o período milenial. Será uma honra ler o seu comentário. Ficamos por aqui. Espero ter a sua audiência para o nosso próximo comentário. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.